Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais aplicadas para o ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou Fernanda Serbeto, sou professora de História e o tema da nossa aula de hoje é a Guerra Fria. Conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos lá? De acordo com a BNCC, a habilidade em questão visa discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, com vistas à elaboração de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de atuação nos países, considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação para as populações locais. Muita atenção a essa proposta, hein, queridos, queridas? Foco nas notícias, no que está acontecendo no contexto atual, seja pela imprensa televisiva, pela imprensa online. Temos tido muitas tensões acontecendo no nosso globo, não é mesmo? E pensando no nosso novo documento curricular para ensino médio do Estado de Goiás, tá? Os nossos objetivos de aprendizagem visam identificar os processos que levaram à Guerra Fria, refletindo sobre a formação da Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, para compreender os seus limites, suas possibilidades de atuação. Nosso objeto de conhecimento é a Guerra Fria, que cronologicamente, didaticamente, nós vamos trabalhar com um período que vai de 1945 até 1989. Pensando em quando tratávamos de Segunda Guerra Mundial na aula anterior, nós já percebíamos que a Guerra Fria estava intrínseca à Segunda Guerra. E vamos perceber também que no limiar da década de 90, entrando até no século XXI, muitos resquícios da Guerra Fria ainda permanecerão, tá? E, nesse sentido, os objetivos da nossa aula propõem estabelecer relações entre a mecanização das guerras, a desumanização do inimigo e o papel da pesquisa científica na eficácia destruidora das guerras tecnológicas. Vamos também compreender a formação de alianças e conflitos no contexto de disputa por hegemonia. O que é hegemonia, meninas? O que é hegemonia, meninos? É a perspectiva de poder, a perspectiva da predominância sobre todos os outros povos, as nações que tendam a dominar o globo terrestre, seja na perspectiva tecnológica, na perspectiva geopolítica e ideológica, tá? Ainda, vamos também relacionar o contexto sociopolítico com a construção das ditaduras e dos populismos na América Latina. Trouxe para você aqui um material lindo, hein? Top Gun, Ases Indomáveis, um filme antigo de 1986. Vamos ver? Na medida em que você repara a proposta do filme, você vai perceber o quanto Hollywood, ou seja, os Estados Unidos da América, vão ter o cinema como uma das suas grandes ferramentas de publicidade, de manifestação de toda a vitrine do seu aparato tecnológico, do seu aparato bélico, né? E é exatamente através dessa trama que envolve então o piloto de caças, o Maverick, interpretado pelo Tom Cruise. Curioso, né? Tá voltando agora no cinema, o Top Gun 2, também com Tom Cruise. Depois você assiste, pode ser que você goste, tá? É um enredo pouco complexo. É um enredo relativamente simples. Ele é jovem, é belo, tem uma rixa, então, com o seu colega, né, o Iceman, interpretado pelo Val Kilmer, se apaixona pela sua instrutora de voo. Parece banal, só que não. O cinema, assim como também vamos ter 007, Rambo, entre outros grandes nomes do cinema hollywoodiano, vão ser ferramentas utilizadas pelos Estados Unidos para fazer essa vitrine, para fazer essa demonstração do seu aparato tecnológico, tá?
E a gente vai ver isso no sentido de promover a grande disputa entre Estados Unidos e União Soviética, começando quando paramos para pensar o controle da Europa do pós-Segunda Guerra. Se os Estados Unidos, por um lado, lançaram o Plano Marshall para lançar aí 13 bilhões de dólares para a reconstrução do continente europeu, com ênfase à França e à Inglaterra, por um outro lado, a União Soviética lançou o Comecon, o Pacto Econômico para proteger o leste europeu das influências capitalistas e para mantê-lo sob o controle da União Soviética. O braço armado lançado pelos Estados Unidos, a OTAN, que hoje conta com dezenas de países, não é mesmo? Por um outro lado, a União Soviética vai lançar o Pacto de Varsóvia. Avançando nessa disputa, nós vamos vê-los disputar também o espaço da Lua, o espaço sideral, quem então envia o primeiro satélite e o satélite mais competente, não só para controlar o planeta Terra, nessa lógica bipolar, como também controlar o espaço sideral. Ousado projeto, não é mesmo? Vemos também grandes disputas entre essas nações nos esportes, sobretudo nas Olimpíadas, que assim como eu salientei o cinema, também vão servir de vitrine para mostrar os IDHs dessas nações, os índices de desenvolvimento humano que vão refletir no potencial dos atletas, não é mesmo? Ainda, em 1949, nós vamos ver a Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, um movimento guerrilheiro de camponeses que se estabeleceu ali naquele país, exercendo, portanto, o controle do Partido Comunista sobre a China durante décadas, décadas e décadas. Hoje, o partido ainda se lança ideologicamente, mas sabemos muito bem que a China é um país de orientação capitalista. Tudo bem? Ainda, vamos perceber do outro lado do planeta, aqui, ó, mais perto da gente. Em 1959, vai acontecer a Revolução Cubana, também liderada por guerrilheiros, com destaque para dois figurões, Ernesto Guevara e Fidel Castro. O Ernesto Guevara, argentino, médico, o Fidel, advogado, cubano, e acreditavam no ideal socialista, no ideal de uma sociedade justa e igualitária, porém sob a tutela, sob a ditadura do Estado totalitário, tá? Vimos isso acontecer. E numa contrapartida, nós vamos também perceber o estabelecimento na América, por parte dos Estados Unidos, uma política de controle do continente, a chamada doutrina Truman, que tende a recrudescer na medida em que a Revolução Cubana triunfou em janeiro de 59. E, além do mais, a Revolução Cubana não triunfa sozinha, ela deixa células de grupos, partidos, movimentos guerrilheiros em vários países da América Latina, inclusive o Brasil. E, no sentido de concorrer na contramão desse processo, crescia o controle dos Estados Unidos através da doutrina Truman sobre toda a América, exercendo, patrocinando governos populistas e, principalmente, regimes civis militares no poder dos nossos países aqui, com o intuito de fortalecer o capitalismo e, por um outro lado, coibir o avanço de movimentos, grupos, partidos e guerrilhas socialistas, ok? Aqui você repara uma charge que vai colocar em discussão a relação de União Soviética com Cuba durante o período da Guerra Fria, sobretudo quando se trata da instalação dos mísseis ali na região de Guantánamo, apontados para os Estados Unidos. É Guerra Fria, não se cruzaram, não se enfrentaram diretamente, mas por meio dessas disputas e controle de territórios, vão acabar exercendo todo esse clima de tensão durante metade do século, não é mesmo? E ainda, vamos também contemplar o processo de descolonização afroasiática. Territórios que outrora na África ou na Ásia pertenceram aos europeus, ao término da Segunda Guerra, vão galgar os seus processos de independência. Caso da Índia, por exemplo. Outro caso, o Vietnã,
E acabou estourando ali uma guerra específica, sangrenta, tensa, que marcou com muita ênfase a Guerra Fria, com vitória para a guerrilha socialista Vietcong. Vamos ver ainda a Guerra da Coreia, estabelecendo, portanto, a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Sul, de orientação capitalista, fortalecida pelos Estados Unidos na região. Coreia do Norte, de orientação socialista, fortalecida pelo controle da China sobre a região. Vimos também, ao longo da década de 80, uma reestruturação da economia soviética já desmantelada pela estagnação do socialismo. A União Soviética começa a rever toda a sua forma de produção, a sua forma de circulação de capital, estabelecida pela proposta da perestroika e a proposta política de reabertura também por meio da glasnost. Aqui a gente tem uma imagem salientando o encontro do presidente soviético Mikhail Gorbachev e o presidente estadunidense Ronald Reagan. A imprensa divulgando tudo isso como sendo o fim da Guerra Fria. Seria? E aqui a gente percebe também, por meio dessa questão da desconstrução da Guerra Fria, dessa bipolaridade, né? Nós vamos ver o grande muro de Berlim, construído outrora em 1961, como grande símbolo da Guerra Fria, sendo agora derrubado, promovendo a reunificação alemã, como grande símbolo, como grande referência dessa proposta de fim de Guerra Fria. Eu trouxe para você aqui um videozinho de uma grande banda de rock que marcou esse período e ainda estão conosco à sua maneira, né? O Pink Floyd, quando eles trazem então toda uma problematização do The Wall, o muro, o que isso representava tanto psicologicamente, sociologicamente, sobretudo para a juventude que marcou todo esse período e principalmente a própria reunificação alemã. Não é mesmo? E avançando aí, veja você como que o Enem abordou para a gente a Guerra Fria. Eu tenho aqui uma charge em que eu tenho representado o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e aqui Nikita Khrushchev, presidente da União Soviética, em crise por causa da crise dos mísseis instalados em Cuba, na base de Guantánamo, pela União Soviética, apontados pelos Estados Unidos. Essa charge faz alusão à intensa rivalidade entre as duas maiores potências do século XX. E o momento mais tenso dessa disputa foi provocado pela instalação dos mísseis em Cuba. Queridos, queridas, bons estudos, muito obrigada. Não saiam daí, daqui a pouco nós vamos ter aula de biologia com o professor Murilo Ramos, para você, estudante do ensino médio. Até a próxima, beijão, tchau, tchau.